Fala galera, graça e paz, muito bom estar aqui com vocês hoje e para a gente continuar um pouquinho do nosso papo, então eu vou aguardar alguns de vocês chegarem aqui. Então Jelly, seja muito bem-vinda, a Dai, querida Dai, tudo bem Dai? Meu tio, o Dário, muito bom, graça e paz, coisa maravilhosa, que bom que vocês vieram aqui, que bom que a gente tem esse tempo junto. Para a gente conversar, dar continuidade àquele papo que a gente começou ontem. A ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre identidade, propósito, vocação e profissão, né? Um tema extremamente comum para a vida da gente. Ontem eu transmiti simultaneamente por aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, pelo Facebook ao mesmo tempo. Só que deu um monte de problema técnico, o áudio ficou horrível. E hoje eu optei vir aqui só pelo Instagram mesmo para a gente fazer esse bate-papo. Então eu quero antes de mais nada, a gente fazer uma oração aqui. E agora, porque a gente tem essa facilidade, eu queria pedir para que vocês orassem por mim, de onde vocês estão. Se vocês puderem escrever essa oração aí para nós, nos comentários, para que a gente possa então começar aqui essa nossa conversa. Ontem foi tecnicamente muito desafiador e hoje a gente está com o coração mais aliviado, justamente porque a técnica está mais tranquila. Bom, eu vou orando aqui, enquanto vocês vão orando aí também. Então, em nome de Jesus, Pai, Abba, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, de poder compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem colocado no coração. Deus tem colocado no coração da gente, tem sido especial ver pessoas aprendendo, perguntando e também se mergulhando um pouquinho mais em se conhecer e poder desenvolver um pouco dessa paz contigo. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Hoje dê sabedoria pra gente compartilhar e comunica no coração de cada um aquilo que é a sua vontade para hoje à noite. Bom, hoje é domingo à noite e é um dia que normalmente a gente está ocupado aí ou assistindo as programações das nossas comunidades ou eventualmente ocupado com a família e tal, mas eu escolhi passar esse tempo com vocês aqui para a gente terminar aquele papo de ontem. E eu pretendo fazer em breve, deixar disponível lá no YouTube um material mais completo, usando compartilhamento de tela e tudo para poder facilitar aqui os esquemas que a gente faz, facilitar a compreensão. Mas hoje a gente vai ficar só com o recurso aqui da câmera mesmo, tá, gente? Eu queria relembrar com vocês alguns conceitos que a gente aprendeu entre sexta-feira e ontem, que são muito importantes nesse nosso bate-papo. A gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre propósito, a gente está falando sobre vocação e sobre profissão, certo? Quando falamos sobre identidade, a gente está falando que esse conhecimento que a gente entra quando a gente descobre que a gente é filho de Deus. E não é uma coisa que a gente faça do nosso próprio esforço, mas é uma comunicação do Espírito Santo com a gente, quando as Escrituras dizem que o Espírito de Deus comunica no nosso espírito, nós somos filhos de Deus. As Escrituras também vão dizer, isso tudo eu disse no vídeo de ontem, trouxe a base bíblica para isso. As Escrituras vão dizer também que nós, quando cremos nisso, nós nascemos de Deus. Não de uma natureza humana, não da fisiologia humana, mas nascemos de Deus. E aí isso faz da gente não seres humanos experimentando uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. Falamos sobre isso vastamente ontem. O que isso muda na nossa caminhada? Muda a nossa relação com Deus, porque a gente passa a ver agora Deus como Pai, né? O texto diz que quando esse Espírito ministra o nosso espírito, a gente clama Abba Pai no final. Então a gente também aprendeu isso ontem, que é essa nova forma de chamar a Deus, essa nova forma de tratar Deus. Qual é o novo papel que ele assume na nossa vida, que é o papel de Pai. E a gente também entendeu que o Espírito faz esse papel como uma mãe que nos consola, que nos convence, que nos empodera para desenvolver as coisas que a gente foi chamado para fazer aqui na vida. E a gente viu que também o Cristo é o nosso amigo, é o nosso exemplo, é o nosso irmão mais velho, e a gente então pode encontrar nele uma referência segura de identidade. Então essas coisas são o que a Trindade, né, o papel da Trindade em relação a nós,
e o nosso papel em relação à Trindade, naturalmente porque a gente faz parte dessa família, assim como Cristo adora o Pai e como o Espírito adora o Pai e eles têm um processo de adoração entre eles, nós também adoramos. Então um dos nossos papéis é adorar a Deus, isso faz parte de quem nós somos, isso é a forma de relação que a gente entra com Deus ali, depois que a gente entende que nós somos nascidos de Deus. Então a adoração é uma coisa básica, né? Falamos ontem um pouquinho sobre isso, em Apocalipse lá fala sobre os anciãos, os grandes animais e toda a criação e todos os anjos, eles, cara, estão ali diante do trono dia e noite adorando a Deus, dia e noite, e eles cantando que apenas o Cordeiro é digno, apenas o Pai é digno. E isso é muito bom, porque isso ensina muito sobre nós. Então a adoração não é uma questão de religiosidade, é uma questão de identidade. Nós somos, na nossa identidade, nós somos adoradores, né? Então a gente aprendeu que nós somos adoradores, nós somos obedientes, que nós obedecemos também pela nossa identidade. E por último, que nós também honramos, né? Honramos esse legado, honramos essa identidade, que nada mais é do que valorizar, né? Tudo aquilo que eventualmente a gente agora tem o privilégio de participar por causa do sacrifício de Jesus na nossa vida. A gente também aprendeu que essa noção de identidade, ela vai mexer muito com a nossa relação com a gente mesmo. Porque a gente passa a se ver de um jeito diferente. Porque agora esse DNA que é espiritual, ele vai atuar em mim de forma significativa, que eu passo agora a ver que eu sou desejado. Aí nós lemos aqui o texto de Salmo 129, o quanto Deus nos desejou antes mesmo da gente existir, o quanto que Ele já escreveu os dias da nossa vida, antes mesmo de qualquer desses dias existirem. E se Ele escreveu os nossos dias e a gente está todo bagunçado, porque tem dias que a gente erra com tudo, com todos. Aliás, eu não sei qual dia que a gente não faria isso, mas Ele já tinha previsto isso antes e ainda assim decidiu enviar você e a mim. Então a gente entende nisso que nós somos desejados em Deus, nós somos desejados por Ele. E ao saber que nós somos desejados, isso muda muito o nosso senso de valor, muda a nossa convicção de que nós não existimos por acaso, muda a nossa convicção de que os nossos dias, por terem sido escritos, isso nos dá paz, que cada um dos dias que eu vivo, Deus já conhecia eles antes mesmo de eu existir. Então, isso alivia muito das dores que a gente tem com relação a nós mesmos, né? Nesse relacionamento com a gente mesmo. Depois, ao entender que a gente, nessa relação com a gente mesmo, a gente entende que a gente é desejado, então a gente entende também que a gente é amado, né? Nós falamos sobre vários textos aqui a respeito de que Deus nos ama, dizendo claramente essa relação que Deus tem com a gente e o que isso muda na prática. Saber que nós somos amados, isso muda significativamente as nossas emoções, né? Os nossos medos, as nossas ansiedades, a vergonha que a gente sente por as coisas que a gente fez de errado, ou por quem a gente foi, ou porque a gente a culpa, né? O desespero, esses sentimentos de antipaz. Quando agora a gente olha para isso na convicção de que nós somos filhos de Deus, isso vai nos curando gradativamente e constantemente, isso vai nos curando das nossas doenças emocionais, quando a gente medita nisso, né? Nós falamos muito sobre isso, quando o texto, as escrituras dizem para a gente meditar na palavra dia e noite, né? Dia e noite. E quando esse texto está em Josué, capítulo 1, versículo 8, né? E também em 1 Timóteo 4,15, falando sobre essa satisfação plena de meditar constantemente. E quando a gente fala de meditar, talvez a gente tenha aprendido de uma forma meio religiosa antes, que meditar seria ler as escrituras. E também pode ser, né? Mas quando o texto está falando sobre meditar, ele está falando sobre você dedicar seus pensamentos nessa nova identidade, que é partida desse sacrifício de Jesus, né? Porque foi por conta dele que a gente agora tem acesso a essa identidade. Então, meditar nisso dia e noite vai curando a gente. Então, essa relação com a gente mesmo, ela muda porque a gente entende que nós somos desejados, mas ela muda também porque nós entendemos que fomos amados, e esse amor de Deus por nós acaba nos curando, né? Quando a gente medita nisso, a gente é curado das nossas emoções tóxicas. E também a gente descobre que esse amor de Deus, ele é suficiente para nós. E cara, é muito louco isso, porque
entender que esse amor é suficiente é muito bom. Porque a gente não busca esse amor em outras coisas, né? A gente também descobriu que a gente é eterno, isso nos livra do medo de morrer, isso reduz a nossa ansiedade, porque a gente fica no hoje, né? A gente não se detém às coisas que para trás ficaram, e também a gente não fica no futuro. Isso também é ressignificado na vida da gente. E por último, né, temos a convicção que nós somos herdeiros, então tudo que existe nesse mundo, entre a terra e o céu, pertence a gente. E por alguma razão isso não está em nossa posse nesse momento, não está sobre nossa tutela, mas quando Jesus voltar, tudo aquilo que ficou para a terra, isso vai ser herança de todos aqueles que são filhos de Deus. Absolutamente todas as coisas, todos os bens, todos enfim, toda a natureza, todo o terreno que existe no mundo, tudo isso, todas as riquezas da terra, todas as riquezas do mar, tudo isso pertence a nós por herança, porque Deus nos deu isso através de Cristo, né? As palavras dizem que a gente é herdeiro com Cristo, né? Então isso muda a relação com a gente. Então a identidade muda a nossa relação com o Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, muda a nossa forma de encará-los, né? Com adoração, obediência e honra, né? E por último, isso muda a relação com a gente, nos fazendo se sentir desejados, amados, eternos e herdeiros, certo? Isso é a nossa identidade. Isso já vem pronto. Eu não preciso construir uma identidade. Não. A nossa identidade vem de Deus e ela já vem pronta. Ela já vem, esse DNA espiritual, ele já vem pronto. Então o que a gente precisa é meditar nisso, para ir tomando posse disso na nossa vida todos os dias. Depois a gente falou um pouco sobre propósito, e eu estou fazendo aqui um resumo um pouquinho de ontem, para a gente poder entrar em paz aqui no tema de hoje, certo? Falamos um pouco sobre propósito, e a gente entendeu que o propósito da nossa vida é aquilo pelo qual a gente foi predestinado. E a palavra de Deus, as Escrituras, ela vai dizer que nós fomos predestinados a ser como Cristo, né? Ele nos predestinou a ser como Cristo, está nos transformando de bondade em bondade, segundo Cristo, e quando Cristo vier, nós olharemos para Ele e veremos como Ele é. Ele vai nos transformando de bondade em bondade, vai nos transformando de verdade em verdade. Ou seja, a cada novo ato de bondade, eu estou mais parecido um pouquinho com Jesus, a cada nova verdade estabelecida, compartilhada e garantida, eu também estou mais semelhante a Jesus. Cada uma das vezes que a gente vai avançando com isso, nós estamos mais semelhantes a Jesus. E isso é o propósito da nossa vida. Nós somos crucificados com Ele para que então a gente não viva mais, mas é Ele que viva em nós. Então, o que muda o propósito da nossa vida? Diferente da identidade, que muda a nossa relação com Deus e muda a nossa relação com a gente mesmo, o propósito muda nossas relações pessoais, nossa relação com uma outra pessoa, né? Como eu me relaciono com o meu filho, como eu me relaciono com a minha mãe, meu pai, meus avós, enfim. Eu me relaciono com essas pessoas como Cristo, ou seja, as minhas decisões de como eu interajo com eles, de como eu ajo e de como eu reajo com eles, é baseado em quem Cristo é e não baseado em quem eu sou. Então, alguém me tratou com ignorância, com brutalidade, como que eu reajo? Eu não reajo como Rodrigo, eu reajo como Cristo. Porque esse é o propósito da minha vida. Que todos os lugares que eu pisar, seja Cristo pisando e não eu. Então esse é o grande desafio do propósito. E esse propósito também vem pronto, né? Aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Esse propósito ele já vem pronto e a gente vai tomando posse dele, ao passo que a gente vai meditando nisso também. Aí você diz, Rodrigo, mas eu não consigo ser Cristo, né? Ontem foi perguntado isso. Eu não consigo ser Cristo para alguém que não é Cristo para mim. E nós conversamos sobre o fato disso não ser uma verdade, porque Cristo só foi Cristo para todo mundo que não era Cristo para ele, entendeu? E essa é a nossa identidade. Toda vez que a gente olha para ele, a gente vai ver a nossa identidade, o nosso propósito garantido ali. Nós somos filhos de Deus e pequenos cristos. Bom, tendo sido feito esse resumo sobre o nosso bate-papo, né? E de Cristo, seu sacrifício, a entrega e a oferta, que eu acabei até esquecendo de citar aqui, isso encerra a questão do nosso propósito. Então o propósito da nossa vida é ser pequenos cristos em cada uma das nossas relações. E agora nós vamos falar, cara, sobre a vocação. Vocação, eu acho que das 4 áreas, identidade e propósito, vocação e profissão, a vocação é a mais complexa de se entender, na minha opinião. E eu demorei muito tempo para falar sobre isso, cara, porque a minha experiência, eu não queria pautar
toda essa reflexão apenas na minha experiência. Eu queria ter experiência suficiente com outras pessoas para que todo esse entendimento que a gente poderia compartilhar fosse baseado em experiência própria e em experiência com gente que a gente caminha. E não baseado só no meu achismo, entendeu? Então, eu quero compartilhar com você hoje e eu quero até reorganizar, porque na vez que eu passei um pouco... na sexta-feira a gente passou um pouco batido assim por todas as áreas. Eu falei organizado de um jeito e hoje eu reorganizei para talvez facilitar o entendimento aí. A vocação da vida da gente, ela se cumpre em 4 dimensões. E ela não se cumpre em 4 dimensões isoladas. Ela se cumpre necessariamente em 4 dimensões. Mas a gente pode levar a vida toda para desenvolver essas dimensões. A primeira dimensão da vocação é aquilo que é o belo, aquilo que é o bom, que nada mais é do que aquilo que eu sou bom, sabe? As escrituras vão trazer pra gente que em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, que não muda. Isso está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. O que é um dom perfeito? O dom é o dom completo, é o dom maduro, todo dom íntegro, todo dom que surpreende, que nos tira, que nos faz suspirar, sabe? Aquela certa vez eu vi um rapaz que era deficiente visual e ele foi participar daqueles programas tipo American Got Talent, alguma coisa assim, e cara, ele chegou, ele parecia uma pessoa assim meio diferente assim na forma de se comunicar, até uma pessoa talvez não muito comum. E aí ninguém deu muito nada pra ele assim, aí ele pegou o piano e cara, ele estraçalhou no piano e cantou muito. Cantou muito assim que todo mundo teve que aplaudir de pé. Então é aquele tipo de coisa que nos tira o ar, sabe? Aquele negócio que você é tão bom que você faz as pessoas suspirarem assim. Então essa é uma dimensão da vocação da gente, o que é belo, o que transmite, o que traduz a bondade e a beleza de Deus. Todos nós temos algo na nossa vida que a gente faz assim, que a gente faz tão bem que as pessoas suspiram. E esse talvez seja o mais difícil, a dimensão mais difícil de encontrar ao longo da nossa caminhada para muitos de nós. Mas para outros, desde criança, eles já sabem qual que é. Mas todos nós temos algo desse tipo. 1 Pedro 4,10 vai dizer que cada um exerce esse dom que recebeu para servir os outros, né? De múltiplas formas. Então, todos esses dons são... Essa forma de traduzir a beleza e a bondade é uma forma de serviço também, porque isso alivia a nossa alma, isso refresca o nosso dia a dia, isso nos traz esperança, sabe? Então, essa dimensão do que eu sou muito bom, que tem a ver com meus dons, meus talentos, as minhas capacidades... Eu acho que ela é a dimensão mais complexa. É aquela que a gente vai muitas vezes perseguir ao longo da vida toda. É uma das mais, na minha opinião. O segundo nível é o nível básico. Ou seja, como eu desenvolvo minha vocação no nível básico. E no nível básico eu dividiria em 2. O primeiro, o que é bem feito, baseado em Colossenses 3:23, nesse nível básico tem o que é bem feito. Ou seja... Não é somente o que eu sou muito bom, mas é o que eu faço bem feito. E isso é baseado ali em Colossenses 3:23, que diz tudo que a gente faz, a gente deve fazer de todo o coração, de forma que a gente fosse como a gente está fazendo para Deus e não para homens, né? Então, no desenvolvimento da nossa vocação, isso é básico. Fazer qualquer tipo de coisa, desde a minha infância, adolescência, na escola, oferecer o meu melhor, ou ir ajudar meu pai como criança a lavar o carro, ou a fazer algum serviço doméstico, cara, é fazer como se estivesse fazendo para Deus, entendeu? Porque isso é básico da nossa vocação. Fazer o melhor que eu puder em tudo que eu pôr a mão, sabe? Fazer de todo o coração, fazer com toda a integridade. E o texto vai dizer que não como para homens, né? Mas não como para homens, mas como para Deus. Então, mesmo que a gente esteja fazendo isso para as pessoas, a gente está fazendo isso para Deus, sempre. Então, se eu estou fazendo aqui uma live com vocês aqui, esse é meu trabalho, essa é a minha vocação, eu tenho que tentar fazer da melhor forma possível, de todo o coração, de todo empenho, de toda capacidade, sabe? Fazer algo bem feito, não fazer nas coxas, não fazer no relaxo. Isso é o básico da nossa vocação. Mas também tem uma outra área do que é básico, que essa eu acho que ela tem
bastante complexidade envolvida, embora seja básica. Porque aquilo que é básico também é aquilo que é honrado, que é digno de honra, sabe? Aquilo que eu posso trabalhar, eu posso me empenhar em algo que não me escraviza, né? Que eu não idolatro, que não me controla, que garante a minha liberdade, que assegura a minha liberdade. Outra coisa é o que garante a minha dignidade, aquilo que é digno de respeito em relação à minha humanidade, como ser humano. Trabalhar em algo que é digno, né? Trabalhar em algo que é íntegro, né? Você se empenhar em algo que é distante de corrupção, seja uma corrupção nas relações, ou uma corrupção emocional, uma corrupção espiritual, ou até mesmo uma corrupção do corpo, né? Do aspecto físico. Isso também é básico, né? O básico também da moralidade, o que fere o outro e que fere a mim, aquilo que é ético, né? Que não corrompe o caráter. Enfim, se o que eu estou trabalhando, o ambiente onde eu estou trabalhando respeita esse básico, que é liberdade, dignidade, integridade, moralidade, ética, então o básico da minha vocação está sendo cumprida. E isso eu acho que é um grande desafio para nós, na minha opinião. Eu falo por mim, porque eu já tive, confesso para vocês que eu já tive que trabalhar em negócio que eu tinha que mentir muito. E parte da minha profissão era mentir. E se eu não mentisse, o resultado do meu trabalho seria ruim. Eu tinha que mentir. E durante alguns anos eu menti e me tornei um especialista em mentir. E foi muito difícil sair dessa condição de mentira, sabe? Porque era parte da profissão. Eu trabalhava numa área de assistência técnica e eu tinha que comprovar que o problema que o cliente reclamou era dele e não meu. Mas eu sabia que o problema era meu. E na maioria das vezes ele era meu. Só que eu era pago para convencer o cliente de que ele estava errado e não eu. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você trabalhar numa área onde a dignidade, a integridade, esses valores não só não são promovidos, como eles são deturpados propositalmente, como parte do teu trabalho. Cara, isso é básico para desenvolvimento da vocação no reino de Deus, entendeu? Então, se eu tenho convicção da minha identidade, se eu tenho convicção do meu propósito, eu não posso estar dentro de uma empresa que trabalha com esses valores. Eu não posso trabalhar numa profissão que tem esses valores corrompidos, entende? E isso não vale só para mim, a minha integridade, a minha dignidade, a minha liberdade, a minha moralidade, não, é a nossa, né? Porque tudo que a gente fala no reino de Deus, a gente está falando sobre nós, a gente não está falando sobre eu. Então a gente está falando da nossa liberdade, da nossa dignidade, da nossa integridade, da nossa moralidade, da nossa ética, entendeu? Cara, lógico que essa avaliação vai partir, cada vez mais que a gente vai ficando maduro, essa avaliação vai ficando mais complexa, né? Porque não é uma avaliação simples. Se eu não tenho conhecimento de como funciona todo o negócio, eu só tenho conhecimento de uma parte, eu só posso avaliar esse básico dessa parte que eu conheço. Mas e as outras partes? Aí você diz assim, Rodrigo, mas enquanto está no meu nível aqui, e no meu nível não acontece, tudo isso é respeitado, mas no nível de cima não é respeitado. Cara, é uma avaliação que você vai ter que fazer. Porque faz parte do caminhar da nossa vida, encontrar esses desafios enfim, o que é honrado no trabalho e tomar decisões a respeito. Ou eu mudo a condição do trabalho, ou eu preciso me retirar de lá. E sobre isso eu queria falar sobre a diferença de interferência e exclusão, porque você pode, ao ver todo esse cenário, você falar assim, cara, eu vou sair disso daqui, porque não tem condição. Isso aqui é tudo uma bagunça, essa empresa é um relaxo, essa profissão tipo, ela é totalmente desonrada e tal, então eu tô saindo fora. Isso é excluir-se do problema. Como filhos de Deus, nosso primeiro desafio é tentar interferir, é tentar mudar a condição, é tentar, através do nosso comportamento, através da forma como a gente se posiciona, tentar interferir para mudar. Agora, se eu tentei interferir e isso não foi possível de mudar nada, então, cara, tá na hora de sair, entende? Então, o básico começa pelo fazer bem feito o meu trabalho, numa empresa honrada ou numa empresa desonrada. E segundo, meditar no que é honrado, né? Nesse trabalho aí que é feito
que a gente faz? Será que é honrado esse meu trabalho? Será que há honra nesse processo todo com essas coisas que a gente citou? Então isso está no nível básico. A gente tinha falado antes sobre o nível do belo, né? Que é o mais difícil de alcançar, que é aquilo que eu sou muito bom e que faz as pessoas suspirarem. Tipo, cara, o cara é muito bom nisso. Ah, essa mulher é muito boa nisso. Depois a gente veio para esse lance do básico, que é basicamente trabalhar no que é honrado e trabalhar com base naquilo que é feito com qualidade. O terceiro, a terceira dimensão, ela está no nível tático para mim, e ela fala sobre o que eu negocio. O que eu negocio. Porque quando eu decido empenhar um trabalho, esse trabalho pode ser negociado ou ele pode não ser negociado, né? O trabalho, o conceito de trabalho está no movimento, né? No deslocamento baseado numa força, né? Trazendo talvez aí a metáfora da física para a gente entender. A fórmula de trabalho é força vezes deslocamento. Então, tudo que eu faço, que eu desloco a partir de uma força, eu estou fazendo um trabalho, entende? Então, esse trabalho pode ser negociado como pode não ser negociado, né? Lá no Belo, por exemplo, que a gente falou sobre aquilo que faz as pessoas suspirarem, aquilo muitas vezes não será comercializado. Porque tem coisas que você faz muito bem que não se vende, entendeu? Ou pelo menos você ainda não achou um bom jeito de vender isso daí. Mas acontece muitas vezes. Às vezes o cara é muito bom numa coisa, mas que o mundo não valoriza aquilo que ele é bom. Pelo menos não paga o preço por aquilo. Mas esse é uma terceira dimensão, a dimensão tática, é o que eu negocio. E aí eu posso negociar através de ocupações, através de ofícios, através de serviços dos mais diversos, através das profissões, através das ações, né? Ações de mercado, eu digo, ações financeiras, né? Da Bolsa de Valores, através de bens que eu tenho. O que eu sou bom de negociar, entendeu? O que eu sei negociar. Porque às vezes você vai ter que alugar o seu tempo. Essa é a única forma de você negociar. Você sabe vender o seu tempo. E aí você vende para fazer qualquer coisa. Paulo vendia o tempo dele para construir tenda. E cada um de nós faz isso de alguma forma, negocia coisas, né? E isso faz parte da nossa vocação, né? E por último, a gente está no nível estratégico, que aí eu acho que é o segundo mais complexo. O primeiro talvez é encontrar aquilo que é de mais incrível, que faz as pessoas suspirarem, que a gente pode fazer. Isso para aqueles que já não nasceram com isso. E esse nível estratégico, que é o último nível, que é o que é relevante, ele vai falar sobre essas dimensões de interferência do reino de Deus nesses lugares. Então, vamos imaginar que você está na tua empresa aí. Tentar trazer aqui bem para o prático aqui. Vamos imaginar que você está na tua empresa e aí você chegou lá nessa empresa e você começou a trabalhar lá e aí você viu que as coisas básicas, né, você conseguia cumprir. A primeira delas é porque você faz um trabalho bem feito, ou seja, você se dedica. Por mais que às vezes você não tenha competência suficiente para desenvolver aquele trabalho, do que você tem de competência você entrega o seu melhor porque você está fazendo para Deus e não para os homens. Beleza, você conseguiu superar a primeira dimensão básica. A segunda é uma dimensão honrada, ou seja, minimamente ali você começou a trabalhar e começou a ver que a sua liberdade é respeitada, sua dignidade é valorizada, sua integridade é valorizada, sua moralidade, enfim, a moralidade do departamento é respeitado, toda a ética é respeitada. Então, você superou aí o nível básico, ou seja, está trabalhando num lugar honrado onde você pode fazer um trabalho bem feito, nível básico. Aí você foi pro nível tático, que foi, cara, o que eu negocio. Ou seja, você recebe um salário, você combinou um salário para você começar a trabalhar lá. Se você não é um assalariado, você combinou um preço para os seus serviços. Se você é um autônomo, se você é um profissional, se você é um empresário, enfim, você combinou o preço daquilo que você comercializa. Então essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão vem nessa lógica estratégica que eu vou falar agora, que é sobre o que é relevante. Porque, beleza, eu posso estar empenhado numa coisa que eu faço bem, eu posso estar empenhado numa coisa que é honrada. Às vezes eu posso estar empenhado na dimensão do belo, né, fazendo aquilo que eu sou muito bom em fazer, mas tudo que eu estou fazendo não é relevante. Isso é uma possibilidade. E isso vai caber também para nós
meditar dia e noite. É parte da nossa meditação dia e noite. Cara, será que o que eu faço tem real impacto de bondade e de beleza na vida das pessoas? E aí, isso, essa relevância, eu dividi ela em duas áreas. A primeira delas é a área da justiça, que nada mais é do que repartir o direito. Ou seja, nesse lugar onde eu empenho a minha força de trabalho, onde eu empenho a minha vocação, onde eu empreendo os meus dons e meus talentos, aonde eu negocio, enfim, eu consigo agir com justiça, de forma que eu consigo repartir o direito, eu consigo favorecer aqueles que são menos favorecidos no trabalho, na vocação. Ou será que com os recursos obtidos nessa vocação eu consigo prestar essa justiça de forma a trazer para um patamar mínimo de sobrevivência pessoas que estão oprimidas e escravizadas nos mais diversos, nas mais diversas dimensões, tipo oprimidas e escravizadas financeiramente, oprimidas e escravizadas emocionalmente, oprimidas e escravizadas moralmente, naquelas dimensões de honra que a gente falou. Eu consigo repartir o direito? Pô, Rodrigo, tá difícil de entender esse negócio de direito. Você pode ser um pouco mais prático? Posso. Imagina que você está no trabalho e lá no seu ambiente de trabalho você tem um grupo de amigos. E é natural que você vai se sentir melhor estando com pessoas muitas vezes mais inteligentes, mais capazes do que você. E se você vai sair para almoçar e se você vai fazer alguma coisa fora, a sua escolha vai ser sempre, pô, eu vou estar com os caras porque eu tenho possibilidade de crescer aqui, né? Tem até toda uma discussão do coaching aí que explica isso daí, que fala que você tem que andar com as pessoas que enfim, estão em níveis mais altos que você para você poder ir subindo a escada e tal. Mas no reino de Deus o valor é um pouco subvertido, não é? É quando você olha para o departamento e vê aquele que ninguém quer sair, aquele com quem ninguém quer se relacionar. Isso é justiça, repartir o seu tempo com aquele cara lá. Pô, é repartir todo o tempo, Rodrigo? Não, repartir tempo. Garantir que ele não se sinta excluído, oprimido, marginalizado e ofendido, sabe? Então, essa última dimensão de relevância no meu trabalho eu consigo fazer isso? Eu consigo lutar contra a opressão? E a gente está falando sobre isso e nós não estamos falando de loucura. Nós estamos falando porque o próprio Jesus falou, né, que o Espírito de Deus estava sobre ele para uma coisa. E qual era a coisa? Estava sobre ele para pregar as boas novas aos pobres, para proclamar a liberdade aos presos, para recuperar a vista de quem está cego e para libertar quem está oprimido. Então essa é a relevância de Jesus no mundo. Jesus veio com uma relevância. Ele tinha um papel, o Espírito o empoderou para cumprir um papel de relevância. E esse papel de relevância era esse papel de repartir o direito. Salmos 45:6 vai falar que o trono de Deus subsiste para sempre e o cetro dele, ou seja, o mecanismo com o qual ele faz justiça, é o cetro de equidade, que nada mais é do que repartir o direito com aquele que não tem. Sabe? Repartir a amizade com aquele que não tem amizade no trabalho. Se alguém precisa, enfim, ficar até mais tarde para poder terminar um trabalho, e você, enfim, você viu que a pessoa que é responsável, que tinha que ficar até mais tarde, não pode ficar, e você pode sacrificar, é você repartir esse direito, entende? Pô, mas é fazer disso uma tônica? Não, cara. Tudo que é excessivo faz mal demais, entendeu? Porque também, se você faz isso frequentemente com a mesma pessoa e ela não evolui na compreensão, ela não percebe isso, talvez ela esteja se drogando com a sua forma de justiça, entendeu? Fazendo de você uma maconha. Ele está literalmente te fumando ou te cheirando, entendeu? Essa é a real. Então, nessa dimensão de relevância, é sobre justiça. Eu consigo operar com a justiça de Deus nesse lugar? Se eu estou vendo uma pessoa que está sofrendo assédio sexual e sofrendo com isso todos os dias no trabalho, eu consigo interferir de forma sábia para impedir que essa opressão continue? Ou será que eu, como chefe, posso aceitar que eu mesmo,
faça a mesma coisa, atue com esse tipo de assédio sexual ou moral, né? Ou qualquer outra coisa. Ou seja, se tá vendo alguém sendo oprimido, você consegue atuar com isso? Ou você se omite? Isso faz parte da tua vocação. Porque é a dimensão da relevância da sua vocação. Por último, a gente, dentro dessa questão ainda da vocação, e dentro do que é relevante, além de fazer a justiça, é reconciliação. Reconciliação. Ou seja, onde eu estou, eu consigo, eu tenho abertura suficiente para reconciliar as pessoas? Porque essa é a segunda dimensão de relevância. É quando a Bíblia vai dizer lá, tem vários textos, né? A gente poderia passar um tempão aqui só falando sobre reconciliação. Talvez a gente faça um curso sobre isso também mais tarde. Mas ali em 2 Coríntios 5, né, de 11 a 21, ele vai falar que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo, né, não levando em conta o pecado das pessoas, mas uma vez reconciliado essas pessoas com essas pessoas todas, ele também nos deu esse ministério de reconciliação, de forma que a gente clame no lugar de Deus, a gente clame e reconciliem-se com Deus. Ou seja, na prática nas relações que eu tenho no trabalho, eu consigo levar as pessoas a reconciliar-se. Primeiro, em qualquer uma dessas dimensões, né? Reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com elas mesmas, reconciliar-se com outras pessoas, reconciliar-se com as coisas do mundo, porque as Escrituras dizem ali no texto de Colossenses 1, 19 a 20, né? Que em Cristo foram reconciliadas todas as coisas que estão entre o céu e a terra. Ou seja, sabe aquele tipo de gente que caminha sempre com raiva de alguma coisa? Tipo assim, eu tenho raiva da política, eu tenho raiva de música, a música X, eu tenho ranço de um determinado tipo de gente, eu tenho ranço de gordo, eu tenho ranço de careca, eu tenho ranço de alguma raça específica. Sabe aquele tipo de gente rançosa com alguma coisa? É também uma dimensão de reconciliação. Então, nessa vertente de relevância, enquanto você está desenvolvendo a sua vocação, que inclui fazer bem feito o trabalho, trabalhar no que é honrado, e poder negociar, enfim, receber alguma coisa por isso, né, de alguma forma que você negocia, eu também consigo amar ao ponto de levar essas pessoas à reconciliação. Eu consigo fazer isso. E aí, quando eu entendo todas essas dimensões da minha vocação, eu vou entender que é complexo. Entende? Então não é uma coisa que eu posso vir aqui e dizer assim, ó, olha só, Emerson ou Nicolas, a tua vocação é tal. Não dá, é diferente do propósito. O propósito eu posso seguramente te dizer que você foi predestinado a ser como Cristo. A identidade, eu posso seguramente te dizer que você é um filho de Deus e o DNA espiritual está em você. Agora, a sua vocação é o seu trabalho aqui, velho, de descobrir qual é. E você vai ter que lidar com essas 4 dimensões: o que é belo, o que é básico, o que é tático, o que é estratégico. Você vai precisar lidar com isso. E essa é a beleza da vida, velho. Entendeu? Fazer uma coisa que tenha sentido, mas ser uma coisa que a reflexão seja sua e não que seja minha, sabe? Que não seja eu a dizer pra você o que é que você tem que, por onde que você tem que desenvolver, sabe? Então, nós estamos falando sobre a integralidade da vida, né? Nós estamos falando sobre a dimensão de relacionamento com Deus, a dimensão de reconciliamento, de relacionamento comigo, a dimensão de relacionamento com o outro, e agora nós estamos falando sobre a dimensão de relacionamento com o mundo. Como que eu me relaciono com o mundo? O mundo como um todo mundo. Então é através da vocação. E aí tem todas essas áreas pra gente ir dosando, sabe? Eu trabalhei numa empresa que fazia peças pintadas de carro. E eu me lembro que tinha uma cabine de pintura gigantesca, assim, e ela era toda robotizada e tal. E eu me lembro que tinham vários parâmetros na máquina, na cabine de pintura, para você estabelecer ali. E não era só com a cabine, era os parâmetros da própria tinta. E quando oscilava alguma coisa na tinta, cara, dava diferença na cor, dava diferença na qualidade da pintura. Quando vacilava alguma coisa na limpeza, dava diferença. Então, são muitos parâmetros para você ir dosando aos poucos, sabe? Dosa um pouco aqui, dosa um pouco ali. E a vida tá nisso. Você vai achar, daqui a pouco você achou o trabalho perfeito, porque
você consegue fazer bem feito, ele é honrado, você consegue negociar um bom preço por isso, você agora consegue reconciliar as pessoas, consegue praticar justiça no teu trabalho, aí de repente você é mandado embora, e aí você tem que começar tudo de novo, entendeu? Caraca, tava tudo bem ali no meu trabalho, eu tava indo bem, agora eu vou ter que mudar. É, cara, você vai ter que mudar, porque a vida é isso aí, entendeu? É esse desenvolvimento de vocação. Mas não dá para imaginar uma vocação sem essa dimensão da relevância, tá entendendo? A gente tem que viver de forma relevante naquilo que a gente empenha trabalho. E essa é o grande X da questão, né? A gente ir dosando e aprendendo isso. Eu acho que essa é seguramente a dimensão mais complexa, né? Tendo em vista de que Deus preparou o homem para trabalhar pelo menos 6 dias na semana, entendeu? Então 6 dias é para você empenhar. É nesse lugar da vocação que você vai passar a maior parte do seu tempo, entendeu? A real é essa. É tornando útil o teu dia, entendeu? E aí como é que você vai fazer? Para que você consiga nutrir tudo, entendeu? Agora você fala assim, pô, Rodrigo, mas não tô conseguindo nutrir. Cara, não é uma questão de capacidade, entendeu? E sobre isso eu queria dizer também, as duas outras dimensões que a gente falou de relacionamento, né, a identidade e o propósito, elas são suficientes, cara. E elas já vêm prontas. Elas são suficientes para nossa vida, para nossa salvação, tá tudo certo. Agora, essas outras duas dimensões da nossa vida são coisas que vão dar sentido, vão dar prazer, vão dar alegria na nossa vida, entendeu? Essa dimensão da vocação e essa dimensão da profissão. Essas duas coisas vão dar refrigério, vão dar frescor para nós, entendeu? Então, na prática, vocação é isso. E aí eu queria encerrar falando sobre profissão. E aí quando a gente pensa em profissão do ponto de vista do reino de Deus, né? Porque a gente já falou sobre profissão e vocação, né? Como que eu me coloco numa profissão em que eu possa, enfim, viver todos aqueles níveis, o básico, o tático, o estratégico, né? Que é o que é relevante, o que eu negocio, em que eu sou bom, né? Essas coisas todas já incluem a profissão, você vai ter que escolher algo que caiba aí dentro desse processo, certo? Deve ser um desafio para quem está aí nessa idade aí de escolher a profissão. O cara tem 18 anos de idade, está escolhendo qual que é o curso que ele vai fazer. Ou você que está querendo estudar agora, mais velho um pouco, e também quer escolher, é difícil. Mas esses são fatores com os quais você deve considerar aí. Essa é a sua cabine de pintura, como eu havia dito. Por último, então, vem essas profissões. No reino de Deus, profissões quer dizer uma outra coisa, né? Profissões são aqueles dons principais que você oferece para dentro da família da fé, para dentro da igreja, da comunidade de fé, né? Quando a gente está falando de igreja aqui, lembrando bem, nós não estamos falando sobre estruturas organizacionais, mas a gente está falando sobre estruturas orgânicas, a gente está falando sobre gente, certo? Gente que crê nas mesmas coisas. O que é a família da fé? É as pessoas que entendem que são filhas de Deus, entendem que são pequenos cristos, seja organizando o conhecimento dessa forma, seja organizando de outro jeito. Mas elas entendem o seu papel no mundo, a sua identidade, como participantes, né, de quem Deus é, como a gente já falou. E aí, nesse grupo, nessa comunidade, nessas pessoas que se reúnem por um propósito em comum, aí a gente vai ver que existem pelo menos 5 grandes grupos de profissões para a família da fé. O primeiro são os apóstolos, né? Porque daí você, cara, imagina só, você já entendeu lá que você é filho de Deus, você entendeu, agora você já entendeu que o seu propósito é ser Cristo na vida das pessoas, você já entendeu e está desenvolvendo a sua vocação e vai levar isso pro resto da vida, mudando os parâmetros lá e ajustando os parâmetros todos os dias. E agora você está entendendo como que você se relaciona na família da fé. Os apóstolos, cara, são aqueles que eles definitivamente eles são aqueles que agrupam. A palavra mais forte para essa questão do apóstolo é que ele é um cara que agrupa. Por isso que ele é considerado o cara que vai, é o cara que não tem muito raízes. Ele não firma raízes. Ele nem sequer consegue firmar raízes. Essa é uma coisa que
é um dom dado também. Você desenvolve, melhora ele, mas é um dom dado, sabe? Esse apóstolo, ele é um cara que ele vai juntar gente que crê nas mesmas coisas. Então ele é o plantador de igrejas, ele é o plantador de pequenos grupos, ele é o plantador de grupos online. Ele está sempre reunindo. E ele tem uma habilidade em integrar as pessoas e juntar as pessoas no mesmo propósito. Particularmente, eu acho que o apóstolo, em geral, ele é um cara que ele carrega muito dos outros dons juntos com ele, mas, lógico, destacando essa capacidade de agrupar. O segundo, né, depois do apóstolo, é o evangelista. O evangelista, cara, é aquele que tem a capacidade de inspirar, sabe? Tem gente que tem a capacidade. Eu tô vendo uma pergunta aqui, eu sei que vocês já fizeram algumas, mas vou responder aqui do Michel, sim. Sua pergunta é: você vive do evangelho agora ou tem outro emprego também? Não, eu vivo exclusivamente do evangelho. Também parte de analisar todo esse cenário da minha vocação culminou na minha decisão de me dedicar exclusivamente para o evangelho, porque é onde eu entendo que minha vocação é mais plenamente desenvolvida. E não que eu acho que isso valha para todo mundo, né? Isso valeu para mim. Aí quando a gente fala de evangelista, é o cara que ele é inspirador, cara. Sabe aquele cara que você ouve e você fica encorajado? Ele não é só o cara que inspira com a mensagem do evangelho. Ele inspira com certeza com a mensagem do evangelho as palavras que estão descritas nas escrituras. Ele sim incentiva as pessoas com isso. Mas ele incentiva de qualquer jeito, entendeu? Ele sempre tem a palavra certa. Ele sempre tem a palavra positiva que levanta o ânimo da outra pessoa, sabe? Esse cara que tem habilidade para com as palavras mudar, tirar uma pessoa da morte para a vida, esse cara é o evangelista. Entendeu? Então o dom dele é encorajar, inspirar. Essas são as palavras chaves desse cara que é o evangelista, né? Sabe aquele cara que você ouve pregar, ouve falar e fala: meu Deus, é isso, eu tenho que começar diferente, amanhã eu já vou diferente, já vou fazer uma coisa nova e tal. Você sai no gás porque o cara ele te contagia, entendeu? Aquele entusiasmo é contagioso, sabe? E aí você tem uma outra profissão, né? Além de apóstolo que agrupa e do evangelista que encoraja, você tem uma outra profissão que é a profissão de profeta. O que é o profeta? O profeta, ele é o cara que traz a verdade à tona. É o cara que desafia o status quo. É aquele cara que você tá aqui, ó, voando, fazendo seu trabalho assim na família da fé, e ele é o cara que te freia, fala assim: ô meu irmão, dá uma olhada na tua família lá que você não tá olhando na tua família direito, hein? Mas ele vem com a palavra certa, entendeu? Ou você tá, tipo assim, tentando se justificar que você não consegue fazer determinada coisa, aí o cara vem e fala: meu, você é Cristo, meu, Cristo enfim, é medroso? Cristo tem medo de pássaro? Não. Então, se Cristo não tem medo de pássaro, você também não tem medo de pássaro, porque essa é a sua identidade, pô. E aí você tá lá todo lá: mas eu tenho medo de pássaro, eu tenho medo de pássaro. Aí de repente você toma uma pancada e fala: não, peraí, o cara falou, pô, é sério isso aí. E a real é que há tanto poder no que esse cara fala também, que ele te convence de que você não tá no caminho legal, entendeu? De que você tá exagerando em algum ponto, de que você tá deixando alguma coisa para trás. Ele é o cara que questiona como as coisas são feitas também. Por exemplo, a igreja tá funcionando de determinado jeito. É o cara que levanta e fala assim: mano, isso aí não é a vontade de Deus, mano. Deus não tá satisfeito com esse negócio, não. E esse cara, ele não fala na proposta de gerar morte, entendeu? Porque há uma diferença entre esse cara aí e aquele cara que é meramente um fofoqueiro, tá ligado? Que é o cara que quer causar mesmo. Não é desse cara que a gente tá falando. Ele tá falando do cara que vem pra entregar a vida. Ele entrega uma palavra dessa aí, mas ele entrega a vida, entendeu? Ele dá uma pancada de vida, sabe? Então esse é o profeta, é o cara que traz a verdade à tona, né? Aí você tem o pastor, que é o cara que é o que tem a habilidade das conexões, é o cara que traz o bálsamo, né? A palavra mais forte aí é o bálsamo. Ele tem o cuidado, ele tem o carinho com a ovelha, ele é quem passa o óleo na cabeça da ovelha, na orelha para não entrar bicho, para a ovelha não ficar louca, entendeu? Ele é o cara que quando a pessoa liga para você 3 horas da manhã,
com algum problema enfim, tá numa crise lá, e você atende a pessoa 3 horas da manhã e cuida dela e tem prazer nisso. Esse é o pastor, é o cara que tá ali, ó, juntando, ele conecta as pessoas e ao mesmo tempo ele não as abandona por nada, entendeu? É aquele cara que larga as 99 para buscar uma. Muitas dessas outras profissões às vezes não tem essa habilidade, entendeu? O cara que é o evangelista, ele tá se inspirando, mas às vezes ele pega uma bomba pesada dessa aí de uma pessoa com ansiedade, uma pessoa com crise, uma pessoa em depressão, e ele não sabe nem, ele não tem a mínima ideia nem por onde começar. Mas o pastor sabe. Ele sabe que no mínimo um colo vai ajudar muito. Então o pastor é esse cara. E aí, por último, a gente tem o mestre, né? Que o mestre é aquele que ensina. É aquele que depois que o cara teve o contato com o evangelista e ele se inspirou para entrar no evangelho, agora que ele está na comunidade, é o cara que vai ensinar ele a dar os passos, a ensinar ele, trazer a ele a maturidade, né? Então o mestre tem esse dom de ensinar. E ele tem o dom de adaptar a mensagem para os mais diversos contextos, sabe? Porque ele é um professor, ele sabe lidar com os diferentes alunos, ele tem uma pedagogia potente, ele tem uma capacidade pedagógica muito boa. Então é isso. Tem vários dons aí de baixo, sabe? Dentro do apóstolo vai ter a liderança, dentro do pastor vai ter o diácono, dentro do profeta vai ter aquele cara que realmente sonha, vai ter o cara que revela, vai ter o cara que... Enfim, tem muitos, cara, são dons, né? Dos mais diversos que estão dentro desses pacotes aí. Enfim, como eu falei para vocês na sexta-feira, eu acho que esse é um assunto que a gente poderia falar por um ano, cara, assim, ó, tranquilo, sabe? Tranquilo. E eu tô pensando sinceramente, depois que esse processo enfim, de pandemia passar e desse jejum que a gente tá fazendo e tal, eu queria mesmo formar um grupo de pessoas para poder a gente conversar sobre isso com mais tempo, né? Porque aqui na internet a gente faz essas lives e a gente tem a limitação de 1 hora para entregar esse conteúdo aqui e às vezes não fica tão bom como a gente gostaria. Mas por que isso é importante agora, né? Eu comecei alguns dias atrás, mais precisamente no dia 1º de abril, eu comecei falando sobre essa mudança de perspectiva que Deus tem colocado a gente para falar sobre o tempo do fim, né? E eu senti a necessidade nesse final de semana de compartilhar com vocês um conteúdo que fala sobre o perfil das pessoas que vivem nesse tempo do fim como filhos de Deus. Quem é esse povo de Deus aí? Quem é esse povo de Deus? Como eles se comportam? Como eles se manifestam? Como é que eles se posicionam no mundo? Entendeu? Eles se posicionam com essas 4 áreas. Para qualquer ser humano, essas 4 áreas são válidas. Mas para os filhos de Deus, pelo menos 2 delas são muito claras, né? Que você é filho de Deus e é um pequeno Cristo. E agora você desenvolve em paz sua vocação, sabendo da sua identidade e do seu propósito. E você agora também pode oferecer, você pode prestar o seu serviço para a comunidade, fazendo com que a família de Deus cresça cada vez mais. Lembrando que, qual é o propósito, né? No final, cada uma dessas frentes, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, qual que é o propósito deles no final? O propósito deles no final é juntar uma família. Porque é nisso que Deus está ocupado nesse momento, entendeu? Deus está ocupado com reconciliação. Deus trabalha dia e noite e ele não para de trabalhar um dia sequer para reconciliar as pessoas. Esse é o trabalho de Deus. E aí dentro desse trabalho de Deus, a gente também tem nossas contribuições. E a nossa contribuição para a família da fé são com esses dons que a gente falou aqui. Com essas profissões, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E com isso a gente coopera com Deus para reunir essa família que ele está reconciliando. A gente coopera com Deus. A Tivone está perguntando, e quem é tudo isso, né? Como que chama? Eu acredito sinceramente que não tem nenhum ser humano que tenha tudo isso em plenitude. Mas já teve um, que foi Jesus, né? Ele era pleno em tudo. Ele era muito bom em agrupar, ele era muito bom em inspirar e encorajar, ele era muito bom em trazer a verdade quando a mentira estava à tona, ele era muito bom em cuidar, né? Em ser aquele pastor que vai atrás de uma ovelha e deixa as outras 99. E ele também era muito bom em ensinar. Ou seja, Cristo é de fato o exemplo máximo disso. Lógico, como nossa referência,
nosso propósito de vida é ser o Cristo, cada dia